A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, você está no canal Bíblia para o Cotidiano, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse último trimestre, o quarto trimestre de 2024, estamos aprendendo um pouco mais sobre os 10 mandamentos, né? Os valores éticos, morais, sociais, espirituais para a minha e para a sua vida. Aonde aplicar os 10 mandamentos? Está valendo para os dias de hoje. Os 10 mandamentos foi dado lá para o povo de Israel. Mas e a igreja? Como que a igreja sobrevive ou vive em relação aos 10 mandamentos? As 13 lições serão ministradas aqui neste canal, aula toda semana. Você é o meu convidado. Essa turma aqui é a revista da turma dos adultos. Lembrando que nós temos aqui para os jovens, para adolescente, pré-adolescente, discipulado e criança. Então, se eu fosse você que quer aprender tanto para ensinar quanto para o seu próprio conhecimento, já se inscrevia agora, para que você não perca nenhuma aula. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento, né? A primeira aula foi conhecendo os 10 mandamentos, passamos por ele lá. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos para o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento nós entendemos que é a base para todos os outros 9 mandamentos. Se você entender o mandamento de número 1, você vai entender e vai ficar fácil colocar em prática os outros 9, certo? Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 13 de outubro de 2024, lição de número 2. O título completo é esse: Não terás outros deuses diante de mim. Adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Lembrando que o bispo Samuel Ferreira, ele acrescentou, né, para você ter uma noção do que é adoração. Mas o primeiro mandamento é somente não terás outros deuses diante de mim. Ponto. Mas o bispo quer nos ensinar e assim nós vamos aprender sobre adoração, louvor e o único e verdadeiro Deus, tá bom? Não é um acréscimo de estar colocando algo na Bíblia, não. Está falando que quando você tem um único Deus, você tem adoração, louvor e ele é o verdadeiro, certo? Pegue aí a sua revista, deixa eu trocar aqui a minha Bíblia de lado, e eu gosto mais desse lado aqui para fazer a minha leitura, certo? Então pegue aí a sua revista e vamos para a nossa aula. O nosso texto áureo de hoje se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 5. Escrito está: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Eita, tem força, então ame ao Senhor com todo esse poder que você tem, com toda a sua alma. Sabe o que me lembra? O salmista, quando ele diz, né? Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Né? Ele reconhece que a alma dele estava perturbada e precisaria, a um trocadilho, se converter. Mas é uma análise muito boa sobre a vida de Davi, que passou por um momento de angústia e ele queria, mas a sua alma estava angustiada. E o primeiro mandamento é amar a Deus com a nossa alma e com toda a nossa força e todo o nosso coração. Verdade aplicada nos diz assim: a verdadeira adoração é direcionada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras. Eu dei uma engasgada aqui, porque eu faço Café com Deus Pai, que é do pastor Júnior Rochirola, no outro canal. Você já se inscreveu no outro canal? O outro canal o título dele é Devocionais Cotidiano. Café com Deus Pai, todo dia, 7h30. E aí, quando eu vi aqui, né, Deus e Pai, não Deus
café, pai, né? Fica na mente já. Certo? O objetivo de hoje está dizendo ensinar a importância do primeiro mandamento. Segundo objetivo, expor que Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu quero dar uma ênfase, eu já vou anotar aqui, que tem um povo doido. Gente, deixa eu marcar aqui ponto 2, até vermelhinho assim. Não, tem louco para tudo, né? E eu já volto nesse ponto aqui. O terceiro objetivo é mostrar que Deus exige fidelidade do seu povo. É isso mesmo. Por que eu parei no objetivo 2? Se você não teve a infelicidade de ver, não perca o seu tempo. Deixa eu te contar, porque não vale a pena. Apareceu aí uma filha de Belial dizendo que esse Deus é egoísta, esse Deus é egocêntrico, ele quer adoração só para ele quer louvor só para ele é egoísta. É isso mesmo. Ele não divide sua glória com ninguém. Mas a palavra egoísta é para quem não divide nada, não dá nada, não compartilha nada. Para Deus não entra a palavra egoísta. Primeiro, é uma palavra humana para descrever um atributo de Deus, que diz que não divide, ele não divide mesmo. Porém, no entanto, portanto, escute só. Que egoísta é esse que dá o que ele tem de mais precioso? Ele não deu a glória, ele não divide a glória, mas ele deu o que ele tinha de mais precioso pela humanidade. Ele deu o seu único filho para que eu, você, nós tivéssemos acesso a ele. Nós não teremos acesso à glória de Deus na terra, mas no céu nós o desfrutaremos da sua presença, da sua majestade, do seu esplendor. Então a moça está certa. Deus não divide com ninguém. Só que a palavra egoísta não cabe para Deus, porque um egoísta não dá nada para ninguém. E Deus deu o seu único filho. Eita! Mano, tem doido para tudo por aí. É desse jeito. Nosso texto de referência de hoje se encontra em Deuteronômio, capítulo número 6, do 1 ao 4. Escrito está: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesses a terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordenei, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, ou seja, para que os dias nossos sejam prolongados, eu tenho que ensinar essa palavra ao meu filho, do meu filho ao filho dele, e assim por diante. É mandamento. Temos que ensinar aos nossos filhos, netos e bisnetos, enquanto vida tivermos, a palavra de Deus tem que ser ensinada. Verso 3: Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória gloriosa. Hinos sugeridos de hoje, o hino 10, 25 e 124. Motivo de oração de hoje: ore para que Deus tenha primazia em seu coração. Jesus já disse, aonde tiver o nosso tesouro vai estar o nosso coração. Onde tiver o nosso coração, ali tem um tesouro. E aí?
Deus faz parte em que número aí no seu coração? Ele é a primícia, ele é o que você realmente pensa, deseja, ele é? Essa pergunta não posso eu responder por você. O seu pastor não pode responder por você. Professor de escola dominical, superintendente, não pode responder. A única pessoa que pode responder aonde que está Deus no seu coração é você. Agora, não é julgamento. Através de suas atitudes, eu posso supor aonde está Deus. Porque as nossas atitudes vai dizer se nós estamos ou não estamos alinhados com a vontade de Deus, ok? Vamos para a nossa introdução. Aproveitando, não me preocupa, já me preocupei muito com isso. Tanto que não me preocupa que faz 3 anos que eu dou aula neste canal e digo a mesma coisa. 10 minutos de aula. Se você não gosta do professor lendo a revista inteira, eu te digo, aqui eu leio toda a revista, mas você perde tempo. Eu leio toda a revista. Se o amado irmão, a amada irmã não gosta que eu leia toda a revista, vou lhe dizer algo sincero. Abra um canal, é de graça, grave suas aulas apenas falando do tópico e deixe a Deus te usar. Mas a minha didática é ler toda a lição. E tem dia e tem aula que ainda leio a parte azul designada por professor. Professor, tá errado. É mesmo? Tá errado? Crie um canal, meu irmão. Fique em paz. Manda o link para mim que eu me inscrevo no seu canal. Como eu sou inscrito em pelo menos 5 canais. Deixa eu ver se eu vou lembrar de todos. Eu lembro pelo menos de 2, 3. Eu vou lembrar. Boa Semente, pastor Júlio César, uma bênção. Pastor Jefferson do EBD Betel, também uma bênção. JC Silva, uma bênção. E editora Betel Dominical, o próprio site, o canal deles. Pronto. Então, meus amados, vocês têm que parar com isso. Vocês vêm no canal do outra pessoa porque eu estou lendo a revista. Tá errado, tá errado. Tá errado o quê, irmão? É a minha didática. É o meu jeito de dar aula, tá bom? Então, fica em paz, varão. Mas nesse canal, na minha aula, Pastor Alex não é assim, nenhum outro professor é assim. Eu, Tony Pinho, eu dou aula assim, lendo toda a revista. Então, fique em paz. Se você não gosta, eu já falo para você não perder tempo. Já vai procurar outro canal. Ou melhor, abre um canal para você. Tá bom? Porque na minha aula eu leio toda. Deus abençoe. E se você abrir o canal, você manda o link para mim que eu me inscrevo para te acompanhar. Porque se você fala que eu estou errado, você deve saber o jeito certo. Segura aí que foi de graça. Introdução. Lembrando que essa revista o comentarista é o bispo Samuel Ferreira, daqui do campo de São Paulo. Chamado de Adebrais. A introdução nos diz assim: veremos que o primeiro mandamento é a base para a compreensão e obediência aos demais mandamentos, pois revela que há um só Deus. Tal revelação exige da parte do povo que está em aliança com Deus a adoração exclusiva, que se expressa em amor, louvor, obediência, serviço e um adequado relacionamento com o próximo, como encontramos nas Escrituras e com a ajuda do Espírito Santo. Eu vou repetir aqui. Entendendo esse primeiro mandamento, você vai entender todos os demais. Quando Jesus
resume esses 10 mandamentos em 2, ele pega este primeiro: amarás o Senhor teu Deus, não terás outros deuses, porque se você não tiver outros deuses, você vai amar a Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, com todo o teu coração, que é Deuteronômio 6:5. E o outro é amar ao próximo. Quando eu amo a Deus, eu entendo que eu tenho que amar você. E você tem que entender que tem que me amar, certo? Bora para nosso ponto de número 1. Conhecendo o primeiro mandamento. Este primeiro mandamento se estende muito além da idolatria. Ele tem como principal propósito conduzir Israel em uma adoração perfeita, a conduzi-lo numa relação de amor, temor e sinceridade. É desse jeito, é esse amor que Deus quer do povo de Israel quando ele escreveu os 10 mandamentos. É Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Eita glória! 1.1. O alicerce dos 10 mandamentos. Olha só, gostei? Ele está falando que aqui é o alicerce. Não é em cima, é embaixo, o alicerce. Começa daqui. Se você tem um alicerce forte, toda a construção ficará firme. E o alicerce é ter Deus como único. Gostei. Às vezes que coloca Deus é a cobertura, né? A parte alta. Não, Deus é a base, é dali o nível. Aí fala, não, professor, está embaixo. Então, tu está imaginando, tu está pensando como eu? Se não está, vou te explicar. Se Deus é a base, o alicerce, e se nós dizemos que Deus é grande, é poderoso, é magnífico, então pensa numa base. Imagina a base sendo Deus, o quão maravilhoso e grandioso é. Certo? O alicerce dos 10 mandamentos. Os decretos delineados por Deus deveria governar o relacionamento de Israel com ele. Eles apresentam os principais registros que Deus colocou sobre o povo de Israel para o estabelecimento e manutenção, deixa eu repetir aqui, o estabelecimento e manutenção da relação da aliança com eles. O povo devia ser unânime em uma devoção àquele que os havia libertado do Egito. Eles deveriam adorar somente a Deus. Êxodo capítulo 20, verso de número 3. Além disso, seu comportamento social seguia um padrão que priorizava os direitos do indivíduo em relação à vida, casamento e pessoas. Eles deveriam obedecer a esses mandamentos por amor a Deus. Bora para a Bíblia. Livro de Êxodo. É desse jeito. Êxodo, capítulo de número 20. Deixa eu puxar ela para pertinho de mim aqui, que aí eu faço a leitura. Êxodo capítulo 20, primeiro vamos no 3. Não terás outros deuses diante de mim. E pulamos para o de número 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Anota aí. Ou seja, você quer a misericórdia de Deus, ame-o, siga os mandamentos e você será abençoado em milhares. Misericórdia em milhares aos que me amam. Quer a misericórdia do Senhor? Então ame a Ele acima de todas as coisas. Continuando, o primeiro
mandamento é a base sobre a qual os demais descansam. Na prática, o povo seria monoteísta, adorando apenas Deus, como fica claro em outras partes do Pentateuco, 5 livros da Bíblia. A adoração a outros deuses eram penalizada com a morte. Meus irmãos, nós estamos acostumados, com a graça, que a graça veio trazendo a misericórdia toda para nós, só que adorar outros deuses, se fosse pego lá em Israel, o mandamento era morte. Nós vamos ver agora, 13, do 1 ao 8. Deixa eu achar aqui. Vai pelo profeta, olha só como é que começa. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecemos e servirmos-los, não ouvireis as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Eu vou explicar o que eu estou lendo. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegarás. Olha o que Deus está dizendo. Vai poder se levantar aí, aliás, vai se levantar aí profetas ou pseudos profetas, vai se levantar aí sonhadores, homens de sonhos, revelações, dizendo, olha, tive uma revelação, vamos adorar outro Deus. Foi Deus que me deu essa visão. Aí Deus está dizendo, cai nessa não. Ele pode ser profeta, melhor, volta a frase. Ele pode ter profetizado, profecias da boca dele pode ter se cumprido, mas nenhuma profecia, meu irmão, guarda isso no teu coração, na tábua do teu coração, como diz na minha terra, guarda aí. Não é porque o camarada profetizou, porque ele falou em línguas, porque ele revelou que ele vai estar com uma nova doutrina que não seja a que está posta. Deus já está dizendo em Deuteronômio capítulo 13, do 1 ao 8, que esse é profeta mesmo. É profeta. Ele não está dizendo falso profeta. Eu até me equivoquei falando de pseudo, mas não. É profeta. Deus está falando profeta. Sabe, um profeta que você conhece? Falou verdades e verdades e verdades e agora está dizendo que você tem que adorar outro Deus? Não, mas ele sempre falou a verdade, sempre foi um profeta usado por Deus, mas agora está dizendo que é para adorar outro Deus. Então vamos adorar uma imagenzinha aí, vamos fazer um secretismo. Deus está falando, faz isso não. Esse aí está querendo pegar vocês no laço. Cuidado, que tem muitos aí, viu? Tem muitas igrejas sendo fundadas com pessoas dizendo que teve sonhos, visões e revelações de Deus. Porque um dia ela teve, o povo está caindo e está se perdendo. Não está passando pelo teste de Deuteronômio capítulo 13, do 1 ao 8. Glória, é desse jeito. 1.2. Absoluta fidelidade. Eu fiquei pensando na moça que falou que Deus era egoísta. Não saiu da mente aí. Absoluta fidelidade. O primeiro mandamento nos lembra que tudo na Torá ou lei surge do amor que temos por Deus, que por sua vez é uma resposta ao amor que ele tem por nós. Deus demonstrou esse amor ao libertar Israel da casa da servidão do Egito. Já lemos lá, né? Eu sou o teu Deus, que te livrei da casa da servidão do Egito. Cadê? Êxodo capítulo 2, não é? Não, 22. Aqui, ó, tá até marcado. Não é 22 não, irmão.
É Êxodo capítulo 20, versículo de número 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É isso aí. Nada na vida deve nos interessar mais do que o nosso desejo de amar e ser amado por Deus. Eu achei isso aqui bonito. E eu estava falando isso no café da manhã que eu estava fazendo aí. Eu não vou me lembrar o qual. Aqui, ó, deixa eu deixar marcado, que a gente vai lendo tanta coisa que a gente acaba não lembrando onde foi que a gente leu. Mas quem é do café da manhã vai lembrar que eu falei sobre isso. E se eu não me engano, foi hoje. Hoje é dia 7. Estou gravando no dia 7. Foi hoje que eu falei sobre isso. Nada na vida deve nos interessar mais do que nosso desejo de amar e ser amado por Deus. Fortíssimo. Se temos algum outro interesse acima de amar a Deus, não é tanto que estamos quebrando as regras de Deus, mas que realmente não temos um relacionamento com Ele. Irmãos, se a gente amar qualquer outra coisa igual a gente ama a Deus, a gente já deixou de amar a Deus. Não é nem mais, é igual. O amor de Deus, ele tem que ser acima de tudo. Não pode se equiparar. Eita, glória! O outro interesse, seja dinheiro, poder, segurança, reconhecimento, sexo ou qualquer outro, torna-se nosso Deus. Tem. Irmão, tem. Tem gente... Isso mesmo, está marcado aqui. Tem gente idolatrando algumas coisas. Aí eles falam, e eu já falei isso, eu vou repetir, pois estamos falando de mandamentos, e tem gente que a gente conversa com ela, e a gente pergunta assim, você ama Deus? Ela diz, amo. Deus é minha prioridade. Aí você pergunta para ele, você já leu a palavra de Deus hoje? Não tive tempo. Você já orou para ele hoje? Parou para orar? Não fala oração padrão. O que é oração padrão, professor Tony? Antes de dormir, quando acorda. Isso aí é oração padrão. Na hora da refeição, oração padrão. Eu estou falando de oração fora do padrão. Já orou? Mas você não está dizendo que ama a Deus? Você já leu a palavra dele hoje? E se perguntar, aí fica vergonhoso, aí é com cautela. Fala pelo menos 3 passagens bíblicas falando livro, capítulo e versículo da Bíblia. Deixa eu ver. Aquele lá que Deus ama, aquele que eu posso tudo, faz essa pergunta e vê se os nossos alunos estão realmente amando a Deus acima de todas as coisas. Não tem como nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e não ter intimidade com Ele, contato com a palavra dEle. É desse jeito. Continuando aqui, estes deuses terá seus próprios mandamentos que não acordam com os de Deus e inevitavelmente quebraremos a Torá, a lei, obedecendo aos seus requisitos. Obedecer aos 10 mandamentos só é possível porque aqueles que começam por não ter outros deuses além de Deus. Não dá. Não podemos ter outros deuses além de Deus. Infelizmente, temos dentro das nossas igrejas deuses. Irmãos, agora vai dar ruim. Se o povo não foi embora, porque eu falei do que eu leio a revista toda, vão ficar chateados agora.
E nós, assembleanos, que somos, muitos de nós, somos verdadeiros idólatras de homens vivos. Aquele pastor, se ele falou, é regra. Aquela irmã do círculo de oração, a irmã do coque, aquela ali, irmão, falou, eu obedeço. Ah, se aquele cantor vir, o fogo cai, o fogo desce. Idolatria. Estamos colocando homens no lugar de Deus. Homens ditando, gerando, criando seus próprios costumes, e nós, assembleanos, estou falando para a minha igreja, eu sou assembleano, Adebrai São Bernardo do Campo, carteirinha, viu? Sou assembleano. É uma idolatria, irmãos. Se o pastor, eu vou dar um exemplo só. Se o pastor, eu não vou falar o nome não, ia falar, mas desisto. Se o pastor presidente falou, eu cumpro. Mas nós acabamos de ler em Deuteronômio capítulo 13, do 1 ao 8, que se ele falar alguma coisa que não está na Bíblia, não serve. Meus irmãos, teve gente no passado que ficou com raiva de mim porque eu falei do comentário do bispo Abner. E agora eu sou o quê? Eu sou marionete, é? Eu não tenho opinião, não, é? É porque o bispo Abner falou e eu não concordei. Não, você tem que concordar porque ele é o bispo Abner. E daí? Qual é o céu que ele vai? Qual é o céu que o bispo Samuel Ferreira vai? Qual é o céu que Manuel Ferreira vai? Qual é o céu que o pastor Oséias de Madureira vai? Qual é o céu que pastor Conrado vai? É diferente, é? Então, irmãos, você não pode concordar comigo. É um direito seu. Porque se eu estiver ensinando coisas que não está na Bíblia, você tem que dizer, não está na Bíblia o que você está dizendo. Respeito todos eles, mas nenhum deles dita como eu tenho que seguir a Bíblia. A Bíblia por si só é suficiente, tanto que ela é suficiente, ela é inerrante, ela é absoluta, é ela. Então, cuidado, que nós, de vez em quando, fazemos idolatria para alguns homens. Se foi o meu pastor que falou, irmão, não importa. Importa? Está na Bíblia? É desse jeito. Não vai nessa não, irmãos, que a gente acusa as outras igrejas de idolatria. Mas nós idolatramos os vivos. Vai vendo. 1.3. Um Deus singular. É esse Deus que você tem que adorar. Vivemos em uma sociedade muito religiosa, mas que sabe muito pouco sobre Deus. Basta ler alguns relatos de ocorrências policiais para perceber a quantidade de pessoas que ainda vivem em total e aberta desobediência à vontade de Deus. A humanidade precisa urgentemente de um retorno aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que as palavras de Deus são vida. Olha aí, Provérbios. Bora ver Provérbios. Provérbios 4, verso 10. O que é que diz o Senhor? Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos da vida. Você quer os seus anos da vida sendo multiplicado? Então o caminho é simples, é obedecer. João capítulo 6, 63.
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Eita, aí vem. Na 66, para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Não, é maravilhoso. João capítulo 6. Mas ele é o Espírito que gera vida. Vida para mim e para você. Continuando, o primeiro mandamento é o fundamento de todos os outros. É a chave para guardar os outros mandamentos. Se aprendermos a cumprir integralmente com este, não teremos problema com os outros 9. Deus mostrou que tinha o poder sobre tudo e todos quando libertou os filhos de Israel do Egito. Ao apresentar-se pessoalmente, lhe ordenou que lançassem fora de si os deuses e prestasse somente a ele a adoração. Irmãos, e aqui vale a pena dar uma parada para a gente observar que Deus sabia de onde estava tirando o povo. O povo saindo ali do Egito era um povo que vivia em adorações a vários deuses, né? Era uma mistura de religiões. Tanto que as 10 pragas do Egito representam os deuses que lá tinha. E cada deus era um deus para tudo. Para chover era um deus, para parar de chover era outro deus. Para nascer, ter fruto era um deus, para os animais era outro deus. Então, cada momento da história do povo de Israel lá no Egito estava sendo implantado. Não esqueça, 430 anos ficaram lá. Então, muitos daqueles que vieram muitos não, todos, né, na verdade, que vieram com Jacó, os 70, 74, 75, 73, na casa dos 70, me fugiu agora exatamente, que veio com Jacó para o Egito, já não existia mais. Então os costumes foram se perdendo e Deus sabia. Por isso que Deus diz primeiro, lança fora os deuses que vocês têm, porque eles estavam acostumados a ter vários deuses, um deus para cada coisa. Então essa é a primeira orientação, lançai fora os deuses, né? Bora certificar de novo. Parece repetitivo, meus irmãos, mas é o texto que nós precisamos entender que Deus exige exclusividade. É o Êxodo, capítulo de número 20, do 1 ao 3. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. É o contexto completo, certo? 2.1 a posição divina. O mundo antigo era infestado de divindades pagãs, mas nenhuma nação neste tempo chegava a proibir a adoração a outros deuses. Era comum prestar culto às divindades dos campos, dos rios, do sol, da tempestade, e nesse requisito os egípcios eram imbatíveis. Eles juravam lealdade a deuses do amor e das guerras, e se curvava para adorar aos ídolos sob a forma de homens e animais. Durante 430 anos, os israelitas conviviam neste contexto religioso e foram influenciados. Oh, Jesus, eu te agradeço. Não posso falar o que eu estou pensando. Ao libertar o seu povo do Egito, Deus não somente queria libertá-los por fora, mas principalmente em suas almas. Ezequiel 20, versos 5
a 8. Ao declarar-se único, Deus não estava somente criando uma cultura monoteísta no mundo, estava colocando um basta nas falsas divindades do passado, no presente que viesse a surgir no futuro. Este mandamento era sem precedentes e exigia exclusividade. Olha só o que o bispo Abner está dizendo, o que nós estamos aprendendo. Perdão, bispo Samuel está dizendo o que nós estamos aqui aprendendo. Era uma novidade novíssima, para ser bem redundante, adorar apenas um Deus. Só no Egito era um Deus para cada coisa, não foi isso que a gente leu aqui? O Deus do campo, o Deus do rio, o Deus do sol, o Deus da tempestade, o Deus do amor, o Deus da guerra. Então, assim, era um Deus para cada. E estudei, foi o que eu falei para você já. Enfim, aí Deus chega dizendo que, olha, a partir de agora não tem outro Deus, é apenas a mim. Eu sou único e exclusivo. Eu sou apenas eu para ser adorado. Menino, isso aí causou um pouco de alvoroço e um pouco, para ser gentil, muito alvoroço, porque o povo estava acostumado a vários. E aí Deus vem com esse mandamento, dizendo que ele é suficiente. E esses dias, o Rosil conversando, ele chegou no quarto, eu e a Rose conversando, e ele falando, nossa, é grandioso demais imaginar que Deus disse para Moisés dizer ao seu povo. O que, filhão? Se o povo perguntar quem te enviou, você dirá, o eu sou te enviou. Eu sou o Deus da guerra, eu sou o Deus da paz, eu sou o Deus da fertilidade, eu sou o Deus da prosperidade, eu sou o Deus da chuva, eu sou o Deus da seca, eu sou o Deus que você precisar. Eu sou completo, vocês não precisam procurar outro Deus. Show! Deus, ele é grandão, igual o hino, grandão, grandão, o Deus da Galileia. Então, é desse jeito, só que causou alvoroço. Você não lembra lá? Aí já é um pouco bem mais na frente, em Daniel não foi proibido adorar a Deus, no entanto que adorasse os deuses da Babilônia, e assim vai Persa, os medos, também eles, não, no tanto que nos adore, misture tudo. Foi aonde Israel se perdeu lá, com Acabe, quando casa com Jezabel. Jezabel, não, vamos misturar. Acabe não pode que nós está casado. Aí deu no que deu, misturou tudo. Certo? 2.2. Respeito a minha presença. Respeite a minha presença. Através de Moisés, Deus comunica sua exclusividade. Aos israelitas está ordenado manter uma aliança de lealdade. A expressão diante de mim é um termo hebraico de amplo significado. O termo usado é alpanai, que significa além de mim, acima de mim, oposto a mim, ao meu redor. A ideia aqui é que não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Literalmente, está proibido adorar falsos deuses em qualquer lugar. Entende-se também aqui a imagem de alguém que coloca algo na face de alguém, ou seja, estabelecer uma falsa divindade é como insultar Deus no rosto. Meu Deus! Aqui é um insulto a Deus. O pastor Samuel, e mais, Deus compara aquelas pessoas que adoram outro Deus que não seja ele a prostituição. Menino, e
Nós não podemos pôr algo, o que é lançar em rosto? O que é não ter um único ter vários deuses? Você não pode entender. Mas quando tu falar assim, ó, se tu adorar outro Deus, tu vai se tornar igual, é a mesma coisa que uma prostituta, aí todo mundo entende. E ofende, e se ofende. Mas Deus nos diz, o meu povo está se prostituindo perante outros deuses. Eita, irmão, fortíssima essa lição, hein? Deus não divide a adoração, com ele é tudo ou nada. Eita, bora para Mateus, capítulo número 6. Mateus, agora eu vou ficar com aquela moça na mente, gente. Misericórdia, Jesus. Tire essa mulher da minha mente, porque toda vez que eu vou agora, ou tudo, eu vou me lembrar da besteira que ela disse. Oh, Jesus. Será que ela tem Bíblia em casa, gente? Mateus capítulo 6, 24. Escrito está: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, traduzido, dinheiro, riqueza. Ok? Continuando. Desde o início, com a investida maligna de semear a dúvida na mente humana, a humanidade tem direcionado sua atenção e procurado adorar muitas divindades conforme os acontecimentos, as necessidades, as tradições, os modelos e as regiões geográficas. Porém, Deus sempre exigiu exclusividade na aliança com os seus filhos. Eu sou do Nordeste, pernambucano, raiz, pernambucano, filho de pernambucano. E lá a gente tem como o padroeiro da cidade, irmãos, é o Bastião, São Sebastião. E tem procissão e a cidade, fica assim. Então é regional, né? Lá no Ceará é como é o nome do Padre Cício? É, isso mesmo. Padre Cício. Então vai de religião, vai ler de região. Também tem esses costumes, né? Você vê que nós nordestinos, nós somos tão arraigados na cultura que vira e mexe a gente solta um Vixe Maria, né? Não é idolatria a Maria, é uma linguagem cotidiana, uma linguagem regional. De vez em quando solta, talvez eu não, porque eu já estou aqui há 20 anos em São Paulo, então não tem, mas os crentes lá, de vez em quando sai um Vixe Maria. É Vixe, viu? Não é Virgem Maria, não. É pernambucano, fala Vixe Maria. Então, para você ter ideia, então tem esse costume, essa impregnação que às vezes demora a sair do povo, do meio do povo de Deus, certo? Mas ele quer exclusividade do mesmo jeito. 2.3. Jamais quebre o mandamento, jamais. Uma das histórias que mais nos fascina é o do rei Salomão. Lá vem. Ele era sábio, poderoso e foi um dos maiores reis do mundo antigo. Mas o que tem a ver Salomão com o primeiro mandamento? Tem tudo a ver. Mas a pergunta é para vir a resposta. Tudo. Sua vida vencedora e seu reino rasgado mostra como é trágico violar o primeiro mandamento. Salomão recebeu de Deus sabedoria, riqueza e honra. Ele tinha tudo que um ser humano poderia desejar. Além disso, Deus o amava, ouvia suas orações, respondia com glória. Foi a inauguração do templo, segundo Crônicas, capítulo 6. É lindo de ver. Infelizmente, Salomão não guardou a lei de Deus.
se esqueceu do primeiro mandamento quando casou com mulheres que trouxeram os seus deuses para Israel. E depois de Salomão, o reino se dividiu e dividido está. Só na volta agora do Messias que vai voltar a ter a união, né? As nações vizinhas, briga de co-irmãos, culpa da idolatria de Salomão. Forte, não é? Tudo começou com ele, depois desandou, irmão, de uma maneira inacreditável. Meu Deus do céu, como pode, né? Continuando, Salomão teve o seu reino rasgado, perdeu tudo, porque quebrou o primeiro mandamento. Seu coração foi chamado de imperfeito para com Deus, simplesmente porque não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Deus mandou ele guardar. Nós vamos ler na Bíblia agora. Abre aí Reis. Exatamente, 1 Reis. Samuel. 1 Reis, capítulo número 11. Vamos ver se está ou não está. Se Deus falou ou não falou. 1 Reis, capítulo de número 11, verso de número 10. Escrito está: e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Salomão não guardou o primeiro mandamento e por isso o seu reino foi rasgado, dividido, e estamos aí na história do reino dividido a partir de Salomão. Ponto de número 3. Somente Deus deve ser adorado. Aqui é um compilado do ponto 1 e ponto 2. Você vai ver algumas semelhanças a algo que você vai dizer, já li, já ouvi, isso mesmo. Aqui é um compilado dos dois nesse ponto aqui, mas não deixa de ser importante que sempre terá algo novo a ser acrescentado. Só existe uma maneira de não sermos tentados a adorar outros deuses neste mundo, vivendo um relacionamento pessoal e intenso com Deus, o que exige amor, disciplina e foco no que estamos fazendo. Eita, foco, disciplina, eita, muitos não têm, né? Mas precisamos. 3.1, ter foco. Vamos falar do foco. Muitas pessoas boas e promissoras que conhecemos geralmente não passam da promessa à realização. E a resposta é simples: lhe falta foco, perseverança. Deixa eu anotar aqui que se eu perguntar para você, talvez você é aluno da escola dominical, você é professor, superintendente e está aqui aprendendo, tirando as suas dúvidas, acrescentando algo ao seu conhecimento, mas quantos de nós já não dissemos alguma vez na vida, hoje esse ano eu vou ler a Bíblia toda, você já está em outubro, você já devia ter lido aí pelo menos, vamos colocar assim, uns 70%, 80% da sua leitura. Pergunta, ela está em dia? Você já está quase terminando de ler a Bíblia esse ano? Muitos de nós, irmãos, não cumprimos os votos que fazemos e por isso que nós perdemos o foco. Fácil, em vez de manter o foco no Senhor. E o que significa ter foco? É ser capaz de desenvolver atitudes que venham contribuir para o objetivo que se quer alcançar. Ter foco é manter a atenção concentrada naquilo que importa para se obter realização. O primeiro mandamento surge exatamente quando
o povo estava sendo guiado para a terra prometida. Da mesma forma que hoje, o mundo daquela época estava repleto de deuses que requeria atenção. As nações vizinhas tinham vários deuses e o Senhor sabia que se o povo não tivesse foco, jamais alcançaria a promessa. E não foi isso. Dos 20 anos para cima, tchau. Foi, já era, porque o povo perdeu o foco de estar e permanecer em Deus. Estas nações foram extintas, mas os hebreus subsistiram. Por que eles subsistiram? Porque focaram no Deus único. Esse é o segredo da manutenção da sua identidade e da perseverança de seus valores. Deus disse: vou tirar do caminho de vocês. Vou fazer a sua rota ficar um tanto quanto maior. Em vez de demorar 30, 40 dias para chegar na terra prometida, vocês vão passar longe desse povo, para que vocês não possam ver esse povo e desejar esse povo e querer os deuses dele. Eu conheço vocês. Eu vou fazer vocês não passar por perto, mas, no entanto, portanto, o povo ainda se aliançou, invejou. Não lembra quando o povo vai pedir um rei para Samuel? Porque as outras nações têm. Não era vontade única deles, era porque os vizinhos tinham e ele não. Perderam o foco. Eita, gente, é forte demais. 3.2. Escolher apenas um caminho. Aí já lembra de Jesus, né? Ele é o caminho, é o caminho. O caminho. Por que Jesus declarou ser o único caminho? Porque a vida é feita de vários caminhos. Tá indo por quê, professor? É que eu não posso falar o que eu estou lendo, gente. É o que eu estou pensando. Misericórdia, Jesus. Ajuda, Pai, a me conter. Eu estou na sala de aula. Lidamos com o excesso de informações, muitas oferecidas ao mesmo tempo em que os fatos acontecem. Existe uma diversidade de oportunidade e múltiplos caminhos para permanecermos aonde andando segundo a vontade do Senhor. Dependemos da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Aquele texto muito conhecido, né, irmão? Do livro de Salmos, Salmo 119, verso de número 105, muito conhecido de todos nós. 105. Tá aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. O caminho que te leva a Jesus é iluminado pela sua palavra. É só andar na palavra que os caminhos serão claros, iluminados. Eita glória! Há inúmeras religiões não cristãs. As seitas crescem no mundo inteiro. O conhecimento de Deus está sendo encoberto por ensinos errados. Essa abordagem pluralista é um ataque direto contra o primeiro mandamento. O que seria isso aqui? Né? É o que nós vemos hoje, chamamos de sincretismo. E o que é secretismo? Mais uma vez, misturar religiões. Por exemplo, você é cristão, nós somos assembleanos, a maioria que está aqui é por causa da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, que somos assembleanos, é dentro da Assembleia de Deus nós pegarmos o sal grosso, porque tem um texto na Bíblia
que diz que eles foram vitoriosos porque caminharam sobre o sal. E a gente pega esse sal e introduz no culto das assembleias. Pegamos a água lá do Rio Jordão e dizemos que ela tem o poder de restauração, lavar, seja o que for, e jogar isso dentro do culto. Pluralismo, sincretismo, pode não. Pegar lenço, enxuga o lenço, passa e vender. Isso não pode, isso aí é pagão, irmão, isso é heresia. Heresia das bravas. Então, tomemos cuidado, né? Eu posso falar? Posso. É opinião, eu posso. Eu já fico preocupado quando eu vejo uma igreja, a Assembleia de Deus, com o candelabro enfeitando lá, fazendo parte do cenário, quando a Assembleia de Deus faz a entrada da Arca da Aliança, simbolizando a arca, e você será vitorioso, porque eu já acho perigoso. Estou falando de errado, estou falando de perigoso, né? Porque sair do candelabro, da mesa dos pães asmos, da Arca da Aliança, para introduzir literalmente uma cultura pagã, é isso aqui, é um pulo. Tem a Arca da Aliança na Bíblia? Tem o candelabro? Tem o incensário? Tem a mesa dos pães asmos? Tem. Porém, irmãos, aquilo era para o templo, não é para dentro da igreja. E tem igrejas assembleanas, colocando isso aí dentro. E o povo quer passar por esses objetos e pôr a mão, achando que pôr a mão ali serão mais abençoados. O candelabro é onde ficavam as lamparinas, né? 7 hastes lá. Os caminhos serão iluminados. Se botar a mão na Arca da Aliança, ou vai ter prosperidade, como foi, acho que é na casa de Obed-Edom. Eu acho que é esse o nome do moço, enfim. Se pegar o incensário ali e pôr a mão e pôr um incenso ali, as orações subirá, que era o que representava. Se pegar o pão e botar a mão lá na mesa dos pães, vai ter prosperidade, fartura. Perigoso, irmãos. Assembleias de Deus que têm trazido elementos do Antigo Testamento, do tabernáculo, para dentro da igreja. Eu já acho bonito o que fez o Edir Macedo. Estou dizendo que concordo. Aprenda a separar uma coisa da outra. Você é professor. Acho bonito. Moro em São Paulo, você acredita que não foi lá ainda? Não é porque eu acho errado, não. É porque eu não fui. Mas poder ver a réplica do Templo de Salomão. A réplica lá da arca. Vê, sabe? Mas você vê que é cada coisa no seu lugar. Mesmo achando que é universal, comete um secretismo terrível. Eles vendem sal grosso, eles vendem umas águas de Israel. Para mim tem um... Eu estou falando do templo, vamos separar. Acho legal, queria ter vontade. Nem tanto, mas tenho curiosidade de conhecer lá o negócio. Mas quando você traz esses elementos para dentro do culto, irmão, eu acho perigosíssimo. Acho perigoso, é a palavra que eu digo. Não vou dizer pecado, eu vou dizer perigoso. Cuidado, se a sua assembleia já está levando elementos judaicos, apesar que, me lembrei agora, quando eu cheguei na AD Tabuão, que aqui era o Ministério do Tabuão, pastor Genício Severo dos Santos. Eu peguei um jornalzinho Mensageiro da Paz, ou é o Boa Semente? Eu sempre confundo o jornal, porque eu fui tanto tempo do Belém que eu confundo o nome dos jornais. Mas enfim,
ou é Mensageiro da Paz, ou é o Boa Semente. Mas era da igreja Adebrais. E eu peguei aquele jornal e eu fui ler Reunião Extraordinária. Tema central: as Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, repreende veementemente o uso de elementos do judaico dentro do culto assembleano. Eu tinha esse jornal até outro dia. Irmão, teve uma assembleia extraordinária para dizer que estava proibido no ministério de Madureira o uso de elementos judaico dentro da igreja. Por quê? Perigoso é a palavra. Bora encerrar? Encerrar não, ainda falta em conclusão, né? O ponto 3.3. Amando com todas as forças. Jesus disse que devemos amar a Deus com um coração, a alma e o pensamento. Significa ser cheio, comprometido e focado. Deus espera que o adoremos como uma expressão de reverência e ação de graças, mas Ele também espera que sejamos obediente a Ele, pois o amor a Deus, segundo as Escrituras, se expressa também em ações de justiça de uns para com os outros, mostrando o amor e compaixão pelos outros. Desta forma, apresentamo-nos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso glorifica a Deus e é o nosso culto racional. Quando adoramos com um coração obediente e um espírito aberto e arrependido, Deus é glorificado, os cristãos são purificados, a igreja é edificada e os perdidos são evangelizados. Estes são todos os elementos da verdadeira adoração. Adore com tudo que você pode, principalmente com a sua prioridade. É a adoração que Ele quer de você. Para concluir, que o Espírito Santo nos ajude a procurarmos crescer no conhecimento de nosso Pai Celestial, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, e viver de acordo com os seus mandamentos, para que em tudo Deus seja glorificado. Em tudo Deus seja glorificado na sua vida, estudando, aprendendo ou ensinando, mas que você seja o instrumento de Deus para glorificá-lo neste mundo tão tenebroso de mistura de religiões, onde Ele quer de você exclusividade. Que Deus abençoe, uma excelente aula na sua igreja, e se você é aluno só aqui no canal, parabéns por mais uma aula concluída para a honra e glória do Senhor. Eu sou o Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Se inscreva para que o canal chegue um pouco mais longe. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos aí em outra oportunidade. Tchau.